E isso que você falou, né, Érica, todos os lugares até hoje que a gente vai, por mais que o surf feminino ele venha crescendo, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto de estilo de vida, né, mais praticantes, mulheres, a maioria é sempre masculina. Assim, a maioria são sempre homens, por mais que você tenha um grupo de mulheres. E com esses movimentos que a gente está fazendo, por exemplo, a gente faz uma edição em Itamambuca, Ubatuba. E teve uma vez que a gente foi com o Culture, então somos 16 mulheres, né? E aquele bando de mulher entrando cedinho no mar e tinha uns 3, 4 caras só, porque era muito cedo, e entrou assim, aquela mulherada, tipo, gente... 10, quantas? 16, 16, 17, mulheres, assim, chegando no mar, assim, e os caras olharam, mas eles olharam amedrontados. E ficaram olhando e ficaram assim, parecia que eles não estavam no universo deles, sabe? Eles olhavam e a menina pegava, a outra pegava, e eles ficaram zonzos, eles ficaram tontos. Só esperando ali. E aí um deles veio falar comigo, eu falei, será que ele vai, né, implicar? Ele falou assim, nossa, eu nunca vi tanta mulher junta no mar. Aí ele olhou e falou assim, eu tô intimidado. Aí, aquela. E sabe o que foi engraçado? Aí ele falou assim pra mim, eu tô intimidado. Aí eu falei, pois é, né? Aí eu ia completar a frase, ele falou, é assim que vocês devem se sentir todos os dias. Falei, é exatamente assim que a gente... Ele falou antes de mim. Caiu a ficha pra ele. Na hora que ele falou, nossa, eu tô intimidado. Aí eu falei, pois é. Aí ele, é assim que vocês devem se sentir todos os dias. Geralmente é ao contrário. Né? Você tá ali sozinha, vem um bando de homens, você fica, caraca, nunca que vou ter espaço aqui pra surfar. E é intimidador mesmo. Então, assim, é legal você fazer parte desses movimentos e não só para a gente encorajar mulheres, para a gente trazer esse espaço que é pertencente, né, de qualquer pessoa que estiver apto a fazer isso. Seja você homem, mulher, criança. Acho que não existe, né? O mar é para todo mundo. Exatamente. E eu acho esse aspecto do surf assim, incrível. É uma das coisas que eu mais amo assim, no surf, é você ter de tudo um pouco, sabe? A praia ela te traz esse aspecto, né, de você conviver com todo mundo, tudo junto e misturado. E o surf sempre foi muito isso, né, para mim. E hoje, tá à frente desses movimentos, eu acho também importante, até para os homens entenderem, sabe? Porque muitas vezes está enraizado, e eles falam e eles agem como um reflexo, muitas vezes. E aí você vai trazendo isso, né? Você vai moldando, você vai... ganhando o seu espaço. Mas eu gosto sempre de falar sobre isso, assim, que esse espaço que a gente está conquistando agora, que a gente está em uma mudança muito grande no mundo, né? E falando sobre aspectos que era tabu. Então, assim, você chegar no mar e quantas vezes, vai lavar uma louça. E não é assim, vai para casa. Tá sempre... né, assim, sempre remete a fazeres domésticos. E assim, se eu tô... Então, isso tudo é muito... Chega a ser surreal, assim, e não é só no Brasil. Assim, eu viajei o mundo inteiro, praticamente. Fui para todos os lugares que existe onda nesse planeta. Eu tive a oportunidade de ir, viajei muito. E eu senti isso em diversos lugares que eu fui, diversos lugares. E enfrentar isso... E muitas vezes sair e voltar para casa chorando, cara. Mesmo estando no meu lugar de encontro comigo, sabendo que eu pertenço àquele universo, que eu sou dali, eu sei disso. Eu nasci ali, é meu, sabe? Tá em mim. E mesmo assim, já me afetou tanto, de tantas formas, e de me deixar tão mal, e de duvidar, e de falar assim, cara... Inclusive, uma das situações que eu tive, assim, mais... pesadas, assim, foi no Arpoador. Caraca, que é o quintal da minha casa hoje, né? E pode contar? Posso, acho até importante falar. Por muito tempo eu fiquei calada até sobre esses aspectos, assim, porque a gente tem, né, isso que a Raquel falou, é o estilo de vida e você se sentir acolhida em alguns lugares, mas existe uma ética, né, no surf. Então, assim, existe o localismo, que é algo muito legal de se falar, inclusive, porque o localismo ele é um movimento, né, original ali da cultura do surf lá da Polinésia, então muito praticado no Havaí. Eu admiro muito o localismo quando ele é empregado da forma correta. E para mim, o que é o localismo? As pessoas que são locais de um lugar e elas cuidam daquele lugar.
E elas pertencem àquele lugar. Mas isso é muito além do que, sai da minha onda. Você tem contato com a comunidade, você sabe o que a comunidade necessita, você olha para a preservação da natureza, você conserva esse lugar, você entende as necessidades desse lugar, você defende. Ou você só está naquele lugar dizendo que você é local e aqui você não pode surfar. Isso, para mim, não é localismo. Isso, para mim, é terror psicológico. Então, assim, é muito diferente. Então, eu acho que o localismo ele é necessário, né, dessa forma, porque o local ele vai cuidar da sua casa, né? Ele vai botar ordem. E, assim, eu acho que nesse aspecto é muito importante, mas o localismo que a gente mais percebe não é esse. É o localismo de alguém que se sente dono do mar e diz quem pode e quem não pode surfar. Então, isso é muito complicado. E eu sou uma surfista conhecida no Brasil, né, por toda a minha trajetória, e fui surfar no Arpoador como qualquer outro lugar. Recente isso? Ou você ainda era profissional? Deve ter o quê? Uns 5 anos, mais ou menos. Eu estou morando no Rio há 10, né? Hoje eu moro em Ipanema. Já morava, então o meu local de prática com frequência estava sendo o Arpoador. E um determinado dia, assim, foi isso, né? Eu estava ali no mar muito à vontade, pegando realmente muitas ondas, com respeito. Eu conheço muito bem, né, a ética e as regras da prática do free surf. Então, tem coisas que você não pode fazer, né? Eu vou entrar na onda do outro, dar a volta, enfim, várias coisinhas que quem pratica sabe, né? Você tem que respeitar. E eu sempre fui essa pessoa. Eu nasci nisso e eu prezo muito, né? Por isso, pelo respeito no mar. Porque o surf não é sobre... É sobre natureza, é sobre tudo isso. Enfim. E eu tive uma situação muito, muito, muito pesada, que eu fui ameaçada. E, assim, foi horrível. Eu fiquei sem chão, porque eu fui xingada de todas as formas e você não poder revidar, né? Você se sentia... Eu nunca me sentia, assim, tão vulnerável, tão frágil e tão, assim... Oprimida. Muito oprimida. E dentro de um lugar que não era para eu ter esse sentimento. E, para mim, foi bem pesado. Para mim, assim, me trouxe um trauma psicológico, assim, que eu tive que trabalhar bastante. Eu fiquei bastante tempo sem ir lá. E eu tenho uma memória afetiva da Praia do Arpoador, que eu fui campeã brasileira naquela praia. Então, ali, para mim, tem um significado tão grande na minha vida, na minha carreira, na minha trajetória. E que isso isolado que aconteceu parece que apagou, sabe? Todos os momentos bons que eu vivi ali, me trouxe um trauma muito pesado. Eu fiquei anos sem voltar lá. Mas falaram, tipo, tá pegando muito, sai? Não dá para repetir. Foi por um professor local? Não é professor, não. Ah, tá. Porque eu passei por uma situação com um professor local. Porque o meu professor, tomara que não seja ele. Mas, assim, todas as mulheres passaram por essas situações no Arpoador, todas. Gente, mas só uma dele, esse comentário que eu fiz do Arpoador, pelo amor de Deus, eu sei de todos esse crowd absurdo. É mais perigoso tomar uma pranchada lá do que qualquer outro perigo do mar em si. Mas o que eu quis dizer de me sentir em casa é a sensação interna mesmo, não do externo, tipo... de carinho pelo lugar. Sim, tipo, lógico. Meu primeiro contato, e de conhecer as pessoas também, né? Isso conhecer todo mundo. E lá é um grande berço do surf nacional, gente. Lá é um dos lugares mais conhecidos. E, enfim, é esse tipo de coisa que eu acho legal a gente trazer, porque, isso é localismo? Para mim, não é. Então, eu queria trazer até esse aspecto, né? Porque isso, para mim, não é localismo. É você utilizar realmente de um poder... de um terror psicológico para poder afastar as pessoas que estão te incomodando. E mulher surfando melhor que homem incomoda muito. E com você, Erika, aconteceu uma parada semelhante assim também? No Arpoador também. Eu dava aula de surf há pouco tempo atrás, até 2 anos atrás, eu dava aula de surf particular. E aconteceu um acidente que um professor poderia ter evitado. O professor empurrou o aluno dele em cima da minha aluna. E aí eu questionei, eu falei, poxa, estamos todos aqui trabalhando e um cuidando do aluno do outro, porque no Arpoador o crowd é absurdo, as pessoas ficam uma do ladinho da outra, assim, então a gente toma cuidado com o nosso aluno e com o aluno do outro ali, porque tem muita gente aprendendo. E aí quando eu questionei, ele já levantou a voz e falou, você está embaixo, você está errada, e a gente estava voltando para o outside. E aí eu gelei assim, eu não sei de onde me veio coragem, e eu respondi firme, falei, cara, eu tô aqui fazendo... Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu tô aqui fazendo a mesma coisa que você, estou trabalhando.
Estou dando uma aula de surf, então eu exijo respeito. Eu sempre te respeitei, exijo respeito. E aí se exaltou, falou para eu ir para casa lavar uma louça, e aí eu gritei com ele, e nesse momento eu já estava, né? A distância era praticamente essa aqui, nossa. Sabe, dar uma pranchada, né? Cara, hoje, lembrando da história, eu falei assim, cara, como é que eu fiz aquilo? Porque na hora eu me exaltei, quando eu fico nervosa, eu falo alto, tal. E ele, se falar demais, vai tomar um tapa na orelha. E aí, quando ele falou isso, as outras pessoas se aproximaram, e eu conheço muitas pessoas no Arpoador, porque eu também morei em Ipanema durante anos, e eu surfava lá, treinava lá. E aí, as pessoas se aproximaram, separou a briga. Imagina a briga, o cara tem 1,90 m, forte pra caramba. Aí eu saí do mar, assim, tremendo. A minha aula já tinha acabado, saí do mar tremendo. Horrível. Tinha uma viatura no calçadão e falei, vou denunciar esse machista agora, né? Encontrei um surfista profissional, amigo meu, no calçadão. Aí ele, Érica, o que aconteceu? Percebi um movimento, como é que você tá? Cara, eu desabei, comecei a chorar. Ele me abraçou, eu só precisava disso, né? Desse acolhimento. Aí eu contei pra ele, ele falou, olha, não denuncia não. Porque não vai acontecer nada. Ele já fez isso com outras mulheres. Ele já agrediu, inclusive, a mulher dele. Aí eu, caramba. É sempre com mulheres. Acontece sempre. E o cara tem uma escola de surf no Arpoador, é um cara respeitado e não vai parar de fazer, entendeu? E aí o que aconteceu comigo hoje, quando você falou do Arpoador, eu falei, pô, não curto mais surfar tanto lá. É um trauma que ainda... um gatilho. Só a palavra já não dá... dá mais vontade de ir tanto. Eu adoro o lugar, tipo, mas só de lembrar dessa situação, do crowd, do que pode acontecer, já deu uma broxada. Melhor evitar, né? Melhor Exato, evitar. Exato. E Mesma coisa. é isso, né? A gente se esconde muito, porque é por conta do medo. A gente vai ficar com medo agora e forma esses gatilhos na nossa cabeça.